eu vivo na dispensação do Espírito Santo. E quando a gente tem intimidade, a gente conhece e pode vir qualquer espírito de engano sobre a vida da gente, e a gente sabe, porque a fonte do Espírito Santo, ela vem de dentro. E quando a gente é o selo, não? Sugestão, a gente não é do nosso interior, porque é do nosso interior que flui rios de água vivas. Ali o inimigo não toca. E quando e outra, e eu coloco tudo sobre o fogo do consumidor. Eu coloco tudo sobre o fogo consumidor. Sim. Porque, já teve espírito tormentando tanto a minha mente, e várias vezes, e o meu coração, e Deus manda um raio do céu e pum! Mas é um raio, sabe o que é um raio mesmo? Assim, literal, assim, bum! E acaba com tudo. Com o demônio na hora. Se extingue ele na hora, como se fosse uma descarga elétrica. Já aconteceu várias vezes, dentro do meu coração e na minha mente. Então, eu tenho essa confiança. Agora, como eu sou humano, agora olhando para o meu lado, né? Estamos falando do lado de Deus. Olhando para o meu lado, eu sempre testo a minha condição e a minha carne. Sim, porque a gente sempre me testo. Eu sempre me testo. A gente tem o urim e tumim, né? Dentro de nós, sabe o que é o urim e o tumim? O sim ou não, né? Sim. Você pega aquele pensamento, como que você faz o urim e tumim dentro de você? Você pega aquele pensamento que é de Deus ou não é, você quer saber, você joga dentro do seu coração. Aí você comprime ele e diz assim, não. Aí você vê se ele volta assim. Sim, mas você vê se ele volta não. Se ele acha que tá com o microfone vazando lá. Deixa eu desligar ele. Vamos lá, vamos orar, já tá na hora de orar. Amém, glória a Deus. Quer que eu ore? Eu oro, então. Tá? Pode orar. Pai querido, Pai santo, entramos aqui na tua santa presença agora, Senhor, na aula do pastor Lucas. Estando presente aqui, Pai querido, né? A pastora Aníva, o pastor João e a irmã Célia, né? A irmã Liz também, em nome de Jesus. E a gente pede que o Senhor realmente tome a boca do teu servo, pastor Lucas, Pai querido, né? Que ele venha falar coisas, mistérios do Senhor para nós aí. E a gente possa aprender, Pai querido, né? Que a gente possa ver, que o pastor Lucas possa dar a peça do quebra-cabeça que falta, que ele pode, para o que a gente precisa, Pai, para ampliar o nosso entendimento, né? Para que a gente aumente o nosso entendimento e dessa maneira se livrando cada vez do engano do inimigo, né? Das mentiras, de tudo que o inimigo usa, né? Astutamente contra nós, Pai querido. Eu peço a tua graça, a tua bênção nessa aula. Pedimos que todos os irmãos que, né, realmente sintam desejo de estar aqui aprendendo, repreendemos todo o mal, né, todo levante, Pai querido, sabe, das trevas aí para prejudicar a tua obra, Pai, né, aqui nessa igreja, Senhor, né. Oh, glória a Deus, eu te louvo por essa igreja aqui, né, essa igreja o Senhor tem colocado realmente, acho que todos os ministérios aqui, o Senhor tem colocado os dons nessa noiva amada, né? Temos tantas atividades nessa igreja, Pai querido, glória a Deus, o Senhor tem feito algo maravilhoso nessa noiva aqui, Pai querido, glória, o Senhor tem levantado homens e mulheres de Deus aqui neste lugar, né? Para estar conduzindo o rebanho, Pai, oh, glória a Deus, né? Que é uma obra santa, realmente, é uma coisa santa, Pai, né? Muito obrigado, Jesus, por isso, né? Nós te agradecemos e te louvamos. Em nome do Senhor Jesus, né? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre batalha no coração, né? Engraçado que o início da nossa conversa já coincidiu com o tema, a questão do coração. Então, eu vou relatar aquilo que eu entendo do coração. Eu me considero que eu sou um pastor estudioso do coração, porque de todos os assuntos que eu... Opa, deixa eu abrir minha câmera aqui, porque eu não gosto de falar assim, não gosto de olhar na cara. De todos os assuntos da Bíblia que me apetece, assim, que me estimula, os mais, que eu fico mais, assim, apaixonados é a criação, é o Apocalipse, que é a volta de Jesus, que é a redenção, e a natureza humana, né? Além da natureza de Deus, obviamente, mas para a gente conhecer a natureza de Deus, também conhecer a nossa também. É quase um paralelo, né? Então, eu muito estudo isso do coração, e também estudo muito o inimigo.
Porque eu sempre vi brechas na igreja que foram falta de entendimento nessas áreas, né? Lá em Oséias, né? Acho que Oséias fala, né, que o meu povo perece por falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento é em qualquer área, gente. Não é só aquilo que Deus está referindo ali no Oséias, não. É 4, né? Deixa eu olhar. Eu gosto de falar com o profeta sabendo qual é, porque às vezes não é Oséias, às vezes é outro, e a gente está falando de um profeta e é outro, né? E na citação do Evangelho, quando fala lá que era Zacarias e o profeta é Jeremias, e quando é Jeremias é Zacarias lá na citação que foi feita, errada, né? Mas não é, porque tem uma carta de Zacarias que também fala, né? Então eu gosto aqui. O meu povo foi destruído, Oséias 4:6. Porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste conhecimento, também te rejeitarei, para não ser sacerdote diante de mim. Então, quem foi que não pôde ser sacerdote diante de Deus? Uma pessoa que não pôde. Saul não pôde ser rei diante de Deus. Ele foi ungido rei, mas Deus quebrou o reinado dele, né? Por causa da desobediência, né? Então, muitos sacerdotes, né? Acho que é aquele lá antes de Samuel, né? Tinha um sacerdote lá que era aquele sacerdote que tinha dois filhos que comiam as carnes sacrificadas a meio do povo, fazia escândalo, que ungiu Samuel, que conversou com Samuel. Não me lembro, não é Finéias, não, é um outro lá. Está lá em Juízes. Bom, então esse pessoal, eles perderam o direito de ser sacerdote porque quebraram o conhecimento de Deus e deixaram o coração se corromper, ou seguiram, né, situações erradas, né? Samuel, deixa eu ver como é que é o nome do sacerdote aqui. Eli. Eli, é o sacerdote Eli. Ele tinha 2 filhos lá, e por causa desses filhos que ele não corrigiu os filhos, o pecado dele não pôde ser expurgado durante a vida. Então ele ia morrer e ele ia passar uma penitência. Na Igreja Católica, eles falam que existe o purgatório. Eu acredito. Existe um estado de penitência que eu acho que até que as pessoas confundem com o inferno, porque o Lago de Fogo ainda não foi inaugurado, né? Quem vai inaugurar é a besta e o falso profeta. Então existe um estado de penitência, e o Eli, ele passou por um estado de penitência depois da morte, porque Deus iria perdoar ele, mas ele ia ter que ser expurgado, todo aquele pecado. Deus não queria perder a alma dele, e falou na morte dele, no dia da morte dele, que em vida, que o pecado dele não ia ser expurgado em vida, então ia ser expurgado em morte. Então ele ia passar por uma perrengue. Só que essa doutrina do purgatório, ela foi pervertida de tal forma que as pessoas não entendem que nós estamos também em estados de purgatório em alguns momentos da nossa vida. E esses estados de purgatório acontecem com as aflições que nós passamos no coração. Então, quando nós passamos aflição no coração, nós descemos ao inferno. Literalmente. E quando estamos em estado de graça, nós subimos ao céu, literalmente, embora o nosso corpo fique aqui na terra. Então, essa questão de céu e inferno e purgação de pecados, ela acontece dentro do nosso coração. E o coração é uma terra muito complicada, que eu venho estudando o que é coração há muito tempo. Tem várias definições de coração, né? O centro da alma, o centro disso, centro daquilo, mas nem todas essas definições me satisfizeram. Sempre falta alguma parte para explicar, né? Eu creio que o coração, ele é um lugar de espelhos, é como uma sala de espelhos, onde você encontra vários eus de você mesmo, como uma sala de muitos espelhos. E acontece que alguns espelhos são criados pelo inimigo. Então, essas imagens refletidas, porque você sabe que quando você entra numa sala de espelhos, reflete-se, quando tem mais de um espelho, né, 2, 3, reflete-se várias imagens de você. Então, dentro do nosso coração, o inimigo cria esses espelhos falsos e a gente se reflete dentro deles de forma falsa.
achando que somos nós e não é uma imagem que o inimigo criou para a gente se confundir com a gente, né? O inimigo tem essa capacidade de nos fazer nos confundir, né? Nos confundirmos conosco, né? É bem estranho isso. Então, aí teve um tempo na minha vida que eu falei, Senhor, eu quero quebrar esses espelhos que não são eu. Aí eu fui quebrando. E essa questão da autenticidade, que a autenticidade é o que quer dizer a autenticidade? É você ter um único espelho no seu coração, que é o próprio espelho de Deus. Não pode ter outro. Nem o seu próprio espelho criado por você vai ser verdadeiro. Então, as pessoas criam espelhos falsos para nós também. Estereótipos. O que é estereótipos? Como as pessoas te veem. Ah, você é uma pessoa assim, você é uma pessoa assada. Aí você compra aquela imagem e guarda dentro do seu coração, aquilo lá virou um espelho para você. E um espelho falso. Então, a gente não pode aceitar o espelho falso, o espelho da lisonja, né? Da bajulação, que vendem imagens falsas. E nós... Por isso que a humildade ela é um estado de realidade. Não é nem para baixo nem para cima. O humilde é aquele que sabe qual é a sua posição. Porque Jesus falou assim, eu sou a ressurreição e a vida. Ele não falou menos nem falou mais. Ele falou que ele era. E Deus não deixa de ser humilde. Eu sou o Senhor, eu sou o Todo-Poderoso. Deus não deixa de ser humilde, porque ele é. Então, se você falar o que você é humilde. Você não pode falar uma coisa para baixo, que você não é, ou uma coisa para cima, que você também não é. Então, a gente quebra todos os enganos do coração quando nós quebramos esses espelhos falsos, inclusive esses que nós criamos para nós mesmos. E é uma tarefa complicada. Não é uma tarefa fácil, porque é muito jejum, muita oração, muita humilhação, muito clamor. É se expor a Deus, e se expor ao fogo, e se expor à luz penetrante de Deus que revela todos os segredos. Porque o fogo ele consome, né? A água limpa. Mas a luz penetrante de Deus, ela traz a consciência para nós, quando sai lá do fundo e vem para a consciência, porque o espelho é porque a luz de Deus penetrou. Porque se ficar lá na inconsciência e você nunca saber, a luz de Deus não está penetrando, não. Quando vem para a consciência, é porque penetrou. Você veja que a criança, quando nasce, ela não tem domínio do corpo. Então, ela se bate, né? O bebezinho se mexe com as pernas, com a mão. Por quê? Porque ele ainda não tem consciência do seu corpo. Então, ele tem que adquirir a consciência do corpo. Quando ele adquire a consciência do corpo, ele sabe pegar uma coisa num lugar, ele sabe andar, ele começa a ter os movimentos coordenados. Então, sai do inconsciente para o consciente, que é o ordenado. Né? Então, os sentimentos e as razões do coração também é a mesma coisa. Você não sabe que tem, depois você descobre que estava lá. Se for bom, você mantém, se for ruim, você clama para sair. Se for demônio, você expulsa. Entende? Eu creio que todos nós já passamos por antes de ser crente, obviamente, por um estado de endemoniamento. Mas ninguém nunca expulsou o demônio de mim, porque eu mesmo expulsei. Ou eu clamei e veio sempre um anjo, e como já aconteceu uma vez. Uma vez eu estava numa oração, e eu senti a presença de Deus tão grande, eu fui arrebatado. Aí eu cheguei num monte, aí quando eu cheguei no monte tinha um anjo lá em cima. Eu tive essa visão durante a oração, ao mesmo tempo que eu estava ajoelhado. Aí o anjo falou assim, abaixa a cabeça, porque tem um demônio pendurado em você. E não olha para baixo. Quando eu baixei a cabeça, a espada do anjo assim. Aí quando eu vi, foi só o grito do diabo. Cai no abismo. Então veja só. O que a gente faz com isso? A gente expõe o coração e Deus limpa. Então essa batalha do coração, por que algumas pessoas precisam de ajuda para a libertação? Porque elas são fracas, ou elas não tomam consciência de si. Tem pessoas que agem inconscientemente no seu próprio, as suas próprias emoções e os seus próprios, como é que fala? A própria linguagem do corpo, ela não tem noção que ela emite sinais com o próprio corpo.
E hoje em dia tem psicólogos que estudam as linguagens do corpo, né? Por quê? Porque o corpo não esconde, né? O que está no coração, o corpo manifesta. Seja em gesto, em palavras, em sentimentos, em a maneira de andar. E eu creio até que um anjo de Deus, quando ele olha para você, ele tem um raio-x completo de você. Porque ele está numa outra dimensão, né? Então ele consegue penetrar todos os campos que a gente carrega, né? Corpo, mente, alma e espírito. Então é nesse sentido que a gente tem que se expor, porque tem que se expor porque é a nossa cura, né? A nossa libertação é ir para a luz, né? Não, se você se esconder e ficar nas trevas dizendo para você mesmo que você é puro e santo, você nunca vai ser puro e santo. Vai ficar ao contrário, né? Veja o nosso carequinha lá, né? Nosso amigo carequinha, ele se acha maravilhoso, então ele nunca vai ser purificado se ele não se expor a confessar, né? Porque o confessar é se expor, né? Quando você se expõe, a luz de Deus entra, o inimigo é derrotado, porque o inimigo odeia a confissão. E ele odeia o arrependimento. O que é arrependimento? É você querer a mudança e pedir a Deus que realize aquela mudança que também você não consegue. Então, entre essas duas coisas, já entra aí uma grande batalha no coração, né? Que já foi mencionadas aí, né? A identidade que Deus tem de você, que é a verdadeira, que não é nem a sua e nem a que os outros colocam, e nem a que o inimigo coloca. Nós temos a consciência quando ela reflete o que está escondido, e aí causa o arrependimento, a confissão e o arrependimento, né? E a purificação do coração. Então essa é a batalha do coração, a vida inteira, para alguns, e às vezes para alguns mais, vamos dizer assim, mais ousados espiritualmente, ela não é a vida inteira. Os 144 mil é uma categoria de pessoas que vai amadurecer, porque limparam o seu coração completamente. A tal ponto que chegou na pelinha do ovo, né? Sabe o que é a pelinha do ovo? Quando você quebra aquele ovo com a casca, fica só aquela pelinha para você tirar ela e poder comer o ovo, né? Então, eu falo que fica a pelinha do ovo porque a vida da pessoa já foi tão quebrada, a carne já foi tão quebrada que só falta mudar o corpo. Que o coração e a consciência estão em estado perfeito. Agora, só não atinge a perfeição por causa do corpo. Então, ele está no limiar ali, ó. Então, eu creio que os 144 mil é esse tipo de pessoa que vai estar no limiar. A noiva também vai estar no limiar da redenção. Agora, no contexto geral do ser humano comum, que a gente encontra na rua, na cidade, em todo lugar, que não é pessoas que se esforçam espiritualmente, mas pessoas que se deixam levar pelos sentimentos, pelas emoções, elas vivem esse turbilhão a vida inteira. Tem gente que é só emoção, mas sofre pra caramba. Tem gente que é só razão, é frio e calculista, não tem amor, não tem piedade pelas pessoas, né? Porque esses dois pontos, coração e emoção, eles conflitam, né? Razão e emoção conflitam. Mas a congruência deles está no terceiro ponto, que é o espírito. Tem até um filósofo, que ele era cristão, filósofo holandês, que ele resolveu vários paradoxos. Carne e espírito, né? Mente e coração. Ele mostra como que cada um desses paradoxos são resolvidos em Deus, né? Porque em Deus não há paradoxos. Todos os paradoxos são resolvidos, mas no homem há, né? Até essa questão do predestinação, livre-arbítrio e tal, essas coisas todas, né? Ele resolveu, usando o argumento bíblico, né? É que hoje em dia a filosofia não aceita a Bíblia, né? Por isso que não aceita a solução que ele trouxe através da filosofia, da análise filosófica que ele fez. Mas é válido porque ele era um homem cheio do Espírito Santo e Deus revelou isso para ele, né? Então, como nós estávamos falando de ungido, né? Vamos falar das pessoas não ungidas e dos ungidos, né? Então, os não ungidos, que são aqueles que não têm autonomia do seu próprio coração, do seu próprio pensamento, eles têm dificuldade de submeter aquilo a Deus. Então, eles vão errar e vão sofrer consequências. Deus não vai jogar eles no inferno, não tem nada a ver com o inferno isso que eu estou falando. Simplesmente é assim, existe uma lei da justiça de Deus que quando você peca, você tem que sofrer uma consequência.
Deus te perdoa para você ter direito a voltar a ter comunhão com ele e se salvar. Mas aquilo que você fez fica irrevogável, em certo sentido, porque tem que ter uma penitência. E nessa penitência, a pessoa vai aprender. A pessoa vai desenvolver a dor e o sofrimento. Tem uma parábola que diz assim, que o filho desobedeceu o pai, e o pai falou assim, você vai ficar no quarto o mês inteiro. Você não vai descer para comer, nem para assistir televisão, nem nada. É um mês inteiro de castigo no quarto. Aí o que o pai fazia? Pegava a janta, o almoço dele, e ia lá comer com o filho. Mas ele não tirava o castigo. Então, alguns teólogos dizem que Deus faz a mesma coisa com a gente. Quando a gente infringe algo muito sério, que Deus tem que nos punir, ele nos dá a punição, mas ele vai lá ficar junto com a gente durante o tempo da punição. Isso ele mostra a justiça, porque ele não revoga a penitência, e ele mostra o amor, porque ele está junto com a pessoa para dar o suporte do aprendizado daquilo que ela precisa para não cometer novamente o erro. Porque muitos erros nossos, eles são corrigíveis no mesmo momento. Uma palavra que você fala, você pode pedir perdão, alguma coisa que você faz, mas tem erros que você compromete um tempo da sua vida. Né? Ou pecados. Por exemplo, a morte de alguém. Quando uma pessoa comete um crime, ele vai ter que ir para a prisão. Deus não vai deixar ele perder a alma dele, mas vai passar com ele na prisão, né? Vamos dizer assim. Então, existem pecados e pecados que recebem a sua punição, têm o seu perdão. Deus não trata como se fosse uma coisa inocente, né? Não tem o pecador como inocente, como está escrito lá em Provérbios, em Salmos, mas ele pune, mas dá o perdão por amor e passa com a pessoa a penitência para ela. E quando você passa pela penitência, você sai branco. Agora, quando você não aceita a penitência da punição, que você é arrogante é aquele que se joga por cima, aí o que acontece? Ele nunca fica puro, ele vira hipócrita e cínico, porque ele não cumpriu o tempo do castigo dele. E esse é o caminho de Deus. Por isso que fala lá, que conheceu o meu nome. O que é conhecer o meu nome? É conhecer como Deus é, como ele trata as coisas, qual é a justiça dele, o amor dele. Porque é incrível que a pessoa, existe dois caminhos, né? Eu estava ouvindo aí a entrevista do Vic Vanilla, explicando como que é o caminho luciferiano. É interessante que tem muita gente na igreja seguindo o caminho luciferiano. E eu não sabia. Depois que eu vi que Vanilla explicou, eu entendi. O que é o caminho luciferiano? Ele falou assim, olha, se você quer progredir na vida, quer um carro, quer um emprego e tal, você não precisa de Lucifer. Você vai lá no cemitério e oferece um despacho para um daqueles espíritos imundos, que ele te dá o que você quer. Se você for para Lúcifer, ele vai perguntar o que você vai fazer com o que eu vou te dar. Nossa, que cara criterioso. Não, maravilha esse cara, né? Uma estrela brilhante, né? Mas por quê? Porque ele vai alimentar o ego da pessoa. Então a pessoa vai ser justa aos seus próprios olhos, e Satanás se interessa muito por isso. Você vai fazer o que se eu te der riqueza? No fim das contas vai servir o próprio inimigo. Por quê? Porque quem serve o próprio ego, serve o próprio inimigo. O próprio eu serve o próprio inimigo. Então não vai renunciar a si mesmo, não vai tomar a sua cruz, vai ser justo, vai cumprir leis, ordenanças, vai ser um cidadão impecável, mas não vai ser puro. Aos olhos de Deus, não. Por quê? Porque não está lavado da sua imundícia, porque a imundícia está na carne, está no ego. Então, para Satanás, a pessoa, parece que a pessoa vai ganhar uma autoestima muito boa. Ela vai se sentir bem, ela vai estar firme, convicta, forte das suas decisões, mas tudo no ego. Não morre para si mesmo.
E ao contrário da cruz de Cristo, que você tem que morrer, né? Você é absorvido por Deus, porque Deus toma você como propriedade para ele. O inimigo também toma, né? Mas sempre o ego da pessoa já é o espelho de Satanás, né? O orgulho é o espelho de Satanás dentro do coração da pessoa. Então, o espelho de Deus dentro do nosso coração é o amor. Você quer saber se você tem saúde espiritual, vê se você está amando. Se você estiver amando seu próximo, você tem saúde espiritual. Se você não estiver amando, se você estiver odiando, você está doente. Então a gente tem tudo essas medidas que a gente consegue entender do coração. E uma pessoa de senso comum, uma pessoa natural, se ela está na carne, ela está no mundo, ela vai seguir os instintos da carne. Ela vai pecar e não vai achar que aquilo lá é tão ruim assim. Ela vai viver dos prazeres da carne, vai de um prazer para outro prazer, de um prazer para outro prazer. É bebida, é jogo, é futebol, é sexo, é droga e tal. Quando a pessoa se sente isolada e perdida, aí é que ela busca o Espírito. E ali ela se converte. Quando ela se converte, que ela vê que ela tem a carne dela, que aquilo que ela fazia não trazia proveito nenhum, e aquilo que ela vivia não tinha propósito nenhum, era como uma fumaça, né, que se desfazia, que foi o meu estado que eu vivi antes de me converter, eu comecei a achar que a vida não tinha sentido. Ué, eu vou para festa, eu vou para baile, eu bebo, eu faço tudo o que precisa fazer para ser feliz e continuo triste. Então não tem sentido. E eu lutava para ter uma coisa. Quando eu alcançava aquilo, perdi o sentido. Era vaidade. Aí o que aconteceu? Eu precisei, e Deus dá um sentido para mim pelo amor, pela misericórdia. Aí ele me trouxe para a luz, para a graça. Eu me arrependi, criei em Jesus, recebi o amor de Deus. Aí eu descobri que o que era o sentido da vida? Me tornar semelhante a Jesus, que é façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus falou isso, ele estava dando no sentido da nossa vida. E eu nunca vi ninguém pregar isso na igreja. Mas eu entendi que era assim. O homem se tornar semelhante a Jesus. É claro que está implícito nas cartas de Paulo. Até que todos cheguem à estatura do varão perfeito, à unidade da fé, pleno conhecimento. Isso está implícito nas cartas de Paulo, mas isso está lá em Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quer dizer, se tornar a imagem e semelhança de Deus é o sentido da vida, porque você vai sair daqui igual a Jesus. E para sair igual a Jesus, você não vai caminhar pelo caminho da justiça humana, porque o caminho da justiça humana é luciferiano, é o que está na sociedade. A sociedade, ela não é má aos olhos dela mesma. A sociedade, ela é má aos olhos de Deus porque está contra a palavra de Deus, mas aos olhos dela mesma ela se acha justa. Pergunta para qualquer um que está governando qualquer lugar, em qualquer país. Ele acha que está fazendo a coisa certa. Mas por que a gente sabe que uma pessoa está fazendo uma coisa errada? Porque você tem um critério que é de Deus, não é o seu. Porque eu sempre vou avaliar que eu estou fazendo certo. Eu, em mim mesmo, avalio sempre que eu estou certo. Eu, no outro, eu acho que o outro está errado. E eu em Deus? Como é que eu me avalio? Aí é que está. Então, o que acontece? A pessoa ungida pelo Espírito Santo, ela vai se avaliar ela em Deus. Por isso que ela vai andar no temor, na obediência, não vai querer errar. Ela vai testar 10 vezes se um pensamento veio de Deus para tomar aquela decisão. Como diz, né, a minha palavra é purificada 7 vezes, né? E ela vai esperar que Deus dê paz, que Deus dê um momento certo para ela agir, para tomar a decisão certa. Ela não vai procurar agir por impulso. Eu ajo às vezes por impulso, porque eu tenho que pagar a conta, né? O boleto veio, eu tenho que arrumar o dinheiro para pagar, né? Mas às vezes eu espero uma libertação de Deus, financeira. Às vezes eu espero uma libertação de Deus para uma coisa material, a compra de um carro, para uma coisa espiritual, a libertação de algum problema de aflição que eu estou passando, ou a libertação de Deus de alguma enfermidade. Então, tudo isso tem um estado de espera, né? E tem coisas que você vai ter que fazer no automático, né? Porque o boleto chega e ele tem data de vencimento. Aí você só clama a Deus e age
acreditando que mesmo que você está fazendo ali uma coisa que, por exemplo, eu sempre achei que pedir dinheiro emprestado é buscar socorro no Egito. Depende até de quem você pede dinheiro emprestado, porque, por exemplo, normalmente o banco te empresta. Então é o egípcio que está te emprestando. E quando o egípcio te empresta, você fica mais preso. E o banco adora que você tenha dívidas. Porque quando eu estava com saldos de 20 mil reais, 30 mil reais na conta sem mexer, eu não ia no banco. Fiquei uns 4, 5 meses assim, logo depois que meu pai morreu e deixou herança para nós. Aí eu paguei todas as minhas contas e tinha uma dívida lá. E um dia eu cheguei lá na agência, a mulher falou assim, mas faz muito tempo que o senhor não vem aqui, estávamos com saudade de você. Claro, eu só ia lá quando eu estava com dívida e tem que negociar minhas dívidas. Eu falei, não, se Deus quiser, eu nunca mais volto aqui, não quero. Porque o banco só te trata bem quando você está devendo. Né? Ou quando ele está usando do seu dinheiro, né? Dizem que tinha um cientista que ele era tão rico que ele guardava dinheiro no banco e não se preocupava com o salário, com nada. Aí um dia o gerente olhou, descobriu que ele tinha muito dinheiro e foi até a casa desse cientista. Aí falou assim, olha, o senhor tem muito dinheiro em nosso banco e tal, não sei o quê. O senhor não queria fazer alguma coisa com ele? Ele falou assim, meu dinheiro está incomodando o senhor? Se tiver, eu ponho em outro banco. Eu disse, não, tá bom. Então, é assim, né? Então, o que acontece? A gente tem que saber tomar decisões imediatas e decisões a médio prazo e a longo prazo, né? A curto, a médio e a longo prazo. E as de curto prazo, a gente às vezes nem tem como... não tem muita opção, vamos dizer assim, pela maneira como a gente vive hoje, pelo menos no Brasil, né? Eu sei que o poder de compra do americano é maior, a qualidade... Eu estava vendo até um sonho da Eri, como que a Eri descreve as casas num estado lá que é muito rico, um estado dos Estados Unidos. Nossa, aquilo lá é um padrão de vida quase celestial, gente, pelo amor de Deus. Eu nem consigo imaginar um padrão de vida daquele. Então, o que acontece? A gente aqui é obrigado a tomar decisões imediatas, né, por causa da necessidade. Ah, não tem carne no açougue, compra salsicha. Vai fazer mal para o fígado, vai fazer mal para o estômago, não interessa, vai passar melhor do que passar fome. São decisões imediatas. Mas tem as decisões de médio prazo, né, que a gente espera de um mês, 2 meses, 1 ano, né, e ora até Deus dar uma direção, e aquelas a longo prazo, que é a vida inteira, né. Então, em tudo isso entra a batalha do coração. Mas quando a gente resolve esses problemas do coração, aí vem por camada, né, de dentro para fora, né? Porque lá no íntimo já está resolvido, né, a salvação, a comunhão com Deus, né, a unção do Espírito Santo, o discernimento, né, o temor, a fidelidade, a obediência, né? Tudo isso são coisas, são camadas que você tem que crescer para ir formando o seu conteúdo espiritual. Depois vem mais para fora, né? Começa a cuidar melhor do seu corpo, da sua aparência, né? É claro que tudo, quando mexe por dentro, também mexe fora, né? Porque uma pessoa amargurada não consegue viver socialmente muito bem, né? E uma pessoa alegre, feliz, que já está resolvida, também consegue brilhar, né? Socialmente falando. Então, ao mesmo tempo, é as duas coisas, né? Mas eu sempre gosto de ver de dentro para fora. Então, é isso. E aí, esse ser humano normal, ele vai errar muitas vezes. Por quê? Porque ele está no instinto natural dele, ele segue impulsos, ou da carne ou dos pensamentos, e aí ele vai passar por penitências. Deus vai perdoar ele, porque ele não sabe, ele não distingue a mão direita da mão esquerda. É aquela chamada ovelha, né? Porque a ovelha, ela se perde no pasto. E é capaz do lobo pegar ela. Mas o filho pródigo vai embora porque quer. É diferente. O pastor vai atrás da ovelha. Porque ela se perdeu. Ela é inocente. Ela não tem malícia, maldade. Mas o filho pródigo,
ele tem ambição, e ele volta, e Deus restaura ele, o Pai restaura ele por misericórdia. Então é uma atitude de ir e voltar. A ovelha não tem essa atitude. Ela nem vai, ela nem volta, porque a ovelha se perde por dispersão, né? É diferente, né? Parábola da ovelha e a parábola do filho pródigo. Então nós temos esse tipo de pessoa. E tem aquela pessoa ruim que não quer saber de Deus, que tal, também tem, né? Mas eu estou falando daqueles já dentro do campo da fé. Né? E tem esse ungido. E esse ungido é esse que tem a autonomia de buscar a Deus, de se humilhar, de quebrantar-se, de se autoanalisar no sentido de que... Porque a autoanálise em excesso é ruim, porque ela acaba criticando até o Espírito Santo, né? Porque a pessoa se baseia na sua própria sabedoria, seu próprio conhecimento. Ela analisa, sabe a entrada, sabe a saída, aí quando ela acha que uma coisa não é de Deus, ela bloqueia. Porque às vezes nem tudo que é negativo é do inimigo, nem tudo que é positivo é de Deus, né? Tem aquele estado intermediário. Mas uma certa autoanálise no espírito, onde você reconhece as suas fraquezas, confessa a Deus as suas culpas, pede a Deus a sua orientação, procura falar sempre aquilo que é guiado por Deus, deixa fluir do coração, né? Aí sim. É engraçado que você passa um bom tempo no autônomo, né? O estado autônomo é aquele estado que Deus não reclama de nada que você faz. Aí você pergunta assim, nossa, mas será que eu estou fazendo tudo certo mesmo? Aí parece que Deus continua te dando corda, te dando corda. Aí tem uma época que Deus começa a chamar a tua atenção para você se corrigir de alguns pontos. Ou então você saca que alguma coisa não tá batendo. E você vai para Deus buscar entender por que aquilo está acontecendo. É o que acontecia comigo, por exemplo, há uns tempos atrás, quando eu entrei aqui na igreja. Eu comecei a me autodenunciar em tudo as lives. Ó, gente, está acontecendo isso comigo, por favor me ajude, ore por mim. Eu contava tudo, expunha o meu coração. Porque eu sabia que alguma coisa estava errada. E ultimamente eu estava me autodenunciando a minha frieza, minha dureza de coração, minha falsa sensibilidade. Né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito vibrante, mas muito vibrante. O pessoal dizia, né, Lucas, quando você está alegre, alegra um quarteirão, mas quando você está triste, você entristece, como é que é? Quando você está alegre, alegra a multidão, quando você está triste, entristece um quarteirão. Então era assim, né? Eu sempre fui muito ativo. E quando eu passei por um tempo de queda, que eu não era mais tão vivo espiritualmente, tão vibrante, vamos dizer assim, eu fiquei preocupado. Aí eu comecei a escavar, me escavar. Teve uma época que eu escavei tanto o meu coração que até uma irmã falou assim, mas irmão Lucas, por que você escava tanto? Eu falei assim, eu quero achar ouro. E aí um dia eu tive um sonho que eu estava escavando o meu coração, escavando, e não tinha achado ouro até então. Aí eu falei, Jesus, eu vou escavar um pouco mais, e achei ouro depois. Engraçado, né? Porque às vezes para achar ouro tem que escavar um pouco mais. Então agora, recentemente, eu comecei a escavar o meu coração, escavar, porque eu falei, não, tem alguma coisa que está errada. Eu não sei o que é, mas o meu senso, a minha intuição diz que alguma coisa está errada comigo, porque não é normal isso que eu estou sentindo, vivendo, passando. Não é normal. Então, aí essa pessoa quer o processo. O que é o processo que ela quer? O processo de cura, de libertação, de se conhecer, de ser guiado por Deus, de ser tratado por Deus, né, no caráter, no coração. Teve uma época que eu senti que meu coração estava corrompido, literalmente corrompido, eu era corrupto. Ou será que era a própria natureza humana minha que já era assim, né? Aí eu comecei a orar, Senhor, descorrompe o meu coração. Eu quero ser íntegro. E o íntegro não é aquele cara que não erra. A gente acha que o íntegro é o cara que não erra, né? Segundo o mundo é o cara que não erra, mas segundo a palavra de Deus, Jó era íntegro. E ele errou sacrificando para os filhos, mas o íntegro é aquele que aceita passar por qualquer situação que Deus o coloque sem murmurar, sem blasfemar,
aprendendo com a experiência. E sabe que Deus pode tirá-lo de qualquer perrengue. Esse é o íntegro, segundo Deus. Por quê? Porque no dia que esse cara errar, porque não há homem que não peque, ele vai aceitar a sua punição, ele vai aceitar a sua penitência, ele vai sofrer o dano, mas vai sair vitorioso, porque ele confia que Deus o vai livrar. Então, você olha em Salmos, pega o livro de Salmos, todo o livro de Salmos é isso. Davi pedindo socorro para Deus, porque os inimigos estão ali, ele está numa perrengue, ou é ele com ele mesmo, ou é ele com os outros. Mas ele sabe que Deus vai livrar. Então, sempre o Salmo começa reclamando e termina louvando, né? Os Salmos de Davi é bem isso, né? E outros reis em Israel não eram assim, né? O íntegro, ele reconhece quando ele está errado. Não é que ele não erra. Porque a palavra íntegro é uma coisa que não se parte, né? O erro parece uma fissura. É que ele reconhece que está errado. Quando aperta o dedo no coração dele, ele sente. Entende? Então, é essa a ideia do coração. Então, depois temos a batalha contra o corpo e contra o espírito. Se quiser alguém fazer um comentário, já são 9 horas. A primeira parte da aula é essa aí. Deus abençoe. Amém, pastor. Então, não, o que eu ia falar é o seguinte, né? A questão, o senhor falou, comentou do negócio do Vic Vanilla e tudo, a gente acompanha também, né? Essas pessoas aí, né? Mas é o seguinte que eu ia falar, né? Olha, pastor Lucas, como tá, assim, fácil uma pessoa fazer um pacto com as trevas hoje. Como tá fácil, sabe? Né? E geralmente o que a pessoa vai atrás? Vai atrás ou a pessoa quer sucesso financeiro, né? Também. A pessoa tá, de repente, num perrengue mesmo, nada dá certo, né? Aquela coisa toda, e a pessoa é tentada, pastor Lucas, né? A fazer isso. E olha aí como tá fácil, tá? Você fazer isso, até, lógico, centro de macumba é um lugar, mas tem outro, olha, é isso que eu digo, pastor Lucas, a gente tá, assim, as trevas, elas estão num crescente, sabe? Né? Hoje em dia, assim, as trevas tá num crescente, né? Parece que as trevas, assim, deixa eu abrir aqui, tá perdendo a vergonha, pastor Lucas, né? A gente sabe que parece que, assim, né? A coisa tá ficando descarada mesmo. E a pessoa vai fazer um pacto, o negócio dá certo. A pessoa começa a ter sucesso, começa a isso, aquilo, né? Só que o que acontece? Você vai abrir, assim, você vai se abrir para as trevas. É isso que vai acontecer, né? As trevas vão começar a ter domínio ali sobre você, né? Vai começar a acontecer coisa, vai começar a ver vulto, vai começar a ser perturbado. É o preço que se paga, né? Porque a pessoa vai abrir a sua alma para isso, né? Quando você tem o desejo de fazer isso, você já abre, né? E como o senhor falou, até a Niva estava falando, a questão de, por exemplo, a gente que está buscando a Deus e a Jesus Cristo, a gente começa a ter a personalidade de Jesus, né? O Espírito Santo, ele vai moldando a nossa personalidade para ser parecido com a de Jesus, né? E a pessoa que vai procurar as trevas, ela vai começar a ter a personalidade da entidade que ela está servindo, né? Pode até dar certo na tua vida, pode até ter sucesso. E isso Satanás sabe fazer melhor do que ninguém, né? Dar um sucesso financeiro, fama, né? Alguma coisa assim é fácil. Agora você vai começar a adquirir a personalidade ali da entidade, das trevas, e você vai se abrir os portais da tua alma e, sabe, você vai se... É uma consequência, né, pastor? É consequência do que você está buscando e procurando, né? Amém? Era isso aí, pastor Lucas, que Deus abençoe. E aí entra aquele que eu falei da outra vez, né, que a árvore, quando não dá fruto para Deus, ela é cortada e pronto, já vai ser lançada no fogo, porque já é o final da vida, né? E aí não tem outra vida para ela retroceder e refazer todo o caminho, né?
Bom, então, vamos para a batalha do corpo. Então, só fechando aqui, eu estava até lembrando agora sobre a definição do coração, porque quando você consegue definir uma coisa, você consegue tirar daquele conceito as causas e os efeitos que ele acarreta, né? Mas eu acabei esquecendo, depois se eu lembrar eu falo. Batalha contra o corpo. Então, o corpo nosso, ele não tem regra para seguir. O corpo, ele é absolutamente imponderável, vamos dizer assim. O corpo, ele é um ótimo escravo e um péssimo patrão. Mas se você sujeitar o seu corpo, como Paulo fala, você vai ter sucesso. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Antes, eu não tinha tanta canseira no corpo, mas eu era indisposto. Não doía minhas partes do meu corpo. Eu não exercitava o meu corpo com carga excessiva de trabalho físico, né? Mental, sim, físico. Hoje, eu exercito o meu corpo com força, levanto tora, faço isso, faço aquilo, arrasto coisa pesada. O meu corpo, a musculatura sempre doendo, eu vou dormir cansado. Mas eu estou sempre disposto. Então é por isso que eu falo, o corpo ele é um ótimo escravo, um péssimo patrão. Por quê? Porque se eu deixar ele me governar, eu passo o dia dormindo. Não faço nada. E outra coisa, o corpo ele vai atender às necessidades do corpo. Como é um corpo caído, não vai interessar de como ele vai conseguir atender às necessidades. Se ele está com fome, ele quer comer, não interessa se ele vai roubar, se ele vai matar, ele quer comer. Se ele está tendo necessidade de prazer, de sexo, porque hormonalmente ele tem necessidade, ele vai fazer conforme o corpo manda. Então, por isso que nós precisamos da alma ligada ao espírito, porque se a alma estiver ligada ao corpo, a alma simplesmente obedece. Simplesmente obedece. Então, o corpo ele tem a gama de prazeres e satisfações e necessidades. E é só isso que ele vai fazer. Agora, quando você tem a alma ela já vai estar ligada ao intelecto, e nesse intelecto tem a palavra de Deus, a lei de Deus. Só que esse intelecto ele pode estar ligado com a lei de Deus de duas formas. Farisaicamente, né, que o homem não deixa de ser carnal, ele é um fariseu, mas ele não deixa de ser carnal. Porque o carnal, o fariseu, ele é tão carnal quanto o mundano. O religioso fariseu, ele é tão carnal quanto aquele que se prostitui. A única diferença entre o fariseu e o cara que se prostitui, que está na balada, que está consumindo droga, é que o fariseu, ele criou uma autorrepressão religiosa. Só isso. Ele não é curado, ele não é puro e ele não é liberto. Por quê? Porque para ele ser curado, puro e liberto, ele tem que ir para a dimensão do espírito. E quem gerencia isso é Deus. E como ele não se rendeu para Deus, ele não se entregou para Deus. E por isso que Jesus fala muito nas cartas da Eren, traga tudo a mim, traga tudo a mim, traga tudo a mim. Até pessoas que têm problemas com homossexualismo, meninas e meninos, Jesus já deu a revelação, traga a mim. Porque aí é onde vai acontecer a libertação. Porque a pessoa não consegue se libertar das coisas. Porque o corpo ele é manipulável, né? O inimigo ele manipula. Então o poder do inimigo sobre o seu corpo é maior do que seu poder sobre o seu próprio corpo. Por isso que você precisa de Deus para se libertar das batalhas do corpo. Aí entra droga, sexo e todas as coisas, né? E todas as maneiras erradas de viver as coisas do corpo. Porque as necessidades, elas precisam ser atendidas, senão o corpo morre. Né? Mas tem que ser da maneira como Deus quer, não como o homem quer. Ou morre ou enlouquece, né? Então, essa é a batalha. Então, o coração,
rendido a Deus, o corpo também vai ser rendido a Deus. Mas para o coração ser rendido a Deus e o corpo ser rendido a Deus, teve que ter uma rendição no espírito. E a rendição no espírito é quando você creu e aceitou o senhorio de Jesus. Aceitar o senhorio de Jesus não significa aceitar Jesus. A palavra aceitar é meio estranha, né? Parece que Jesus é carente, você tem que aceitar ele. Não, é se submeter ao senhorio, a saber que ele é o teu Senhor, é ficar debaixo dele. Isso é aceitar Jesus. É uma palavra ruim, né? Tem uma conotação ruim. Significa você se submete a Jesus como Senhor, e você creu nele como Senhor e Salvador. Aí você se submete. Esse é o aceitar, o verdadeiro aceitar. E quando isso acontece, aí você é recriado espiritualmente, aí começa o trabalho no corpo, porque também começa o trabalho na alma, mas o trabalho de Deus, né? E aí você vai conversar com Deus pelo Espírito, e a sua alma vai atender às coisas do Espírito, porque ela vai trazer para o seu consciente as coisas que estão acontecendo lá no íntimo. Porque antigamente, quando você não tinha Jesus, as coisas que aconteciam no íntimo eram uma conversa com o próprio demônio. E nessa conversa com o próprio demônio, você trazia para fora os desejos do demônio, os desejos que o demônio impunha para satisfazer na carne. Porque todos os demônios que morreram, eles têm necessidades como se fossem humanos, mas eles não têm como acessar essas necessidades porque eles não têm mais corpo. Por isso que eles penetram no corpo para que as suas necessidades sejam satisfeitas. Porque eles são filhos dos anjos caídos, que eles não eram nem anjos e nem homens, mas uma mistura, e quando eles morreram, viraram espíritos vagantes. Então, por serem espíritos vagantes, eles querem alimento, bebida, satisfações da carne, e também querem satisfações espirituais do ego. E eles vão penetrar na alma para que, por meio daquele corpo, aquele demônio tenha o prazer através de você. Aí você vai sentir prazer também, junto com o demônio. Aí você vai ter prazer com o demônio das coisas do demônio. E a sua vida vai ser feliz. Então, ser feliz não quer dizer nada. Porque tem assassino que atira dando risada. Ele é feliz. Então, tem gente que diz, não, o sentido da vida é ser feliz. Você está perdido, meu filho. O sentido da vida não é ser feliz. Porque tem gente que rouba e fica feliz na vida. Tem gente que mata e dá risada, fica feliz. Porque o demônio se satisfaz com aquela felicidade, com aquele ato. Então, buscar a felicidade, esse como um paradigma de sentido para a vida, é totalmente errado. E às vezes as famílias ensinam isso. Minha mãe ensinava, meu filho, o que você tem que fazer é que você tem que ser feliz, filho. Ah, se te deixa feliz, faz. Então esse é o problema. Não é ser feliz. Você tem que lembrar que todo o evangelho ele precisa da criação. E na criação você também tem que lembrar da queda. Se você não pregar a criação, que é Deus, você vai pregar a evolução. Se você não pregar a queda, você achar que ser feliz é o sentido da vida, porque você não vai reconhecer que você é caído e que os demônios estão comendo dentro da sua casa. Aí que é o problema. Entende? Geração perversa, corrupta, que seguem os desejos do corpo. Aí entra as questões, né, do sexo e do casamento, porque o sexo é a coisa necessária, por causa que o homem é homem e precisa procriar, e também tem o prazer que Deus deu junto com a procriação, e vai ter que ter uma esposa, um esposo. Mas isso é dentro do conteúdo de Deus. E aí no mundo não, no mundo é sem conteúdo. Vai lá e faz. Você está feliz, deu certo, funcionou. Ganhar dinheiro, funcionou, não importa como. Né? Ter sucesso na vida, funcionou, não importa como. Então, Deus não tira as necessidades do corpo, nem do homem que já
está no mundo, porque quem está no mundo não vai perder mesmo, e nem quando você é crente, só que você vai suprir por meio de Cristo. Então, para chegar no corpo com o equilíbrio do espírito, você tem que estar ligado no espírito, senão você nunca consegue o equilíbrio do corpo. Então, por isso que você tem que ser salvo primeiro. Você tem que ser convertido primeiro. Que aí vai do espírito para a alma, da alma para o corpo. Certo? Batalha contra os espíritos. Então, batalha contra os espíritos, como que funciona? Funciona assim, você é um espírito, os espíritos sabem que você já é um espírito, e eles vão tentar te subverter espiritualmente. Ou atormentando a sua alma com angústia, tristeza, ou atormentando o seu corpo, né, com doença, com enfermidade, para que você blasfeme. E o blasfêmia é uma separação que ele quer realizar no espírito. Então, o demônio, quando ele combate com você no espírito, é porque ele sabe que você é um espírito, ele quer destruir você no espírito. Porque aí é que nem um dominó. Espírito, alma e corpo, um empurra o outro. Tum, 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 tum. A fileira de dominó cai. Então, essa é a pior batalha. Porque enquanto você está batalhando no corpo, o corpo fez, desfez, tudo bem, o pecado é lançado na carne. Quando você está batalhando no coração ou na alma, você é o pêndulo, né? Ou vai para a carne, ou vai para o espírito, ou vai para a carne ou para o espírito. Mas toda vez que você pecar, você tem uma punição que o teu corpo vai padecer para poder salvar o teu espírito. Que é o que aconteceu lá em Coríntios, que Paulo sentenciou uma pessoa, por exemplo. Para que essa pessoa seja salva, eu sentencio o corpo. O que aconteceu no dilúvio, não com os nefilins, mas com as pessoas que morreram no dilúvio, né? Aí Jesus vai lá, já tinha havido a sentença do dilúvio, pregou os espíritos em prisão. Quem eram os espíritos? Daqueles que morreram no dilúvio. Aí, se eles creram lá no inferno, eles estão livres, porque já pagaram a penitência. A gente não sabe, né, quantos foram libertos ali. E ainda vai ter a penitência até o juiz do trono branco, porque eu não acredito, porque tem teólogos que adoram dizer que lá no juiz do trono branco já está tudo decidido, não vai ter absolvição nenhuma, e que vai ser só receber a carta e dar o destino. Eu não acredito nisso, você sabe por quê? Porque tem 2 livros lá no trono branco, o livro da vida e o livro do Cordeiro. O livro do Cordeiro somos nós que já estamos escritos no livro do Cordeiro. Então não tem efeito esse juízo. Mas tem o livro da vida. Então quem não for achado no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Mas e quem for achado? Está falando o negativo da coisa, mas tem o positivo que está ali. Então se tem o positivo é porque vai ter algum positivo. E aí a teologia das igrejas dizem que todo mundo que está no trono branco lá, que não passou pelo Cordeiro, porque não teve Jesus, vai ser lançado no lago de fogo. Eu não acredito nisso, sinceramente não acredito. Eu acho que durante o milênio, que é entre o estado que a pessoa ficou até o juízo do trono branco, é mais ou menos desde o dilúvio até o dia que Jesus foi ao inferno. É um milênio também. Quantos milênios foi? O dilúvio foi mais ou menos no 2º milênio. Jesus veio mais 2 milênios para frente. Então eles passaram 2000 anos. Aquelas pessoas do dilúvio passaram 2000 anos no purgatório. E aqueles que morreram no deserto para ir para Canaã, Deus falou que eles não entrariam no seu repouso. Então eles ficaram 2000 anos até Jesus ir lá até o inferno pregar os espíritos em prisão, que inclui os do dilúvio e inclui aqueles do deserto.
Aí é que eu falo, né? Essa doutrina do purgatório não é conhecida pelos evangélicos, por causa que os evangélicos admitem que só por Jesus é salvo, mas Jesus é salvo por uma declaração literal de uma confissão nominal e não de uma confissão de coração, que é diferente. Porque Jesus falou, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no meu reino. Pode falar, pastor Jones. Então, pastor Lucas, é exatamente isso, porque a teologia, ela não dá a palavra final para as coisas. Ela tem que ajudar a gente a entrar em coisas mais profundas, entende? Sim. Sem dúvida. Mas tem gente que está dando a palavra final pela teologia. Em algumas igrejas, assim, não, irmão, isso é heresia. Sim. Ela não dá a palavra final, né? Então, é o argumento que o pastor João usa. Se essa heresia é uma heresia de amor, eu estou pecando? Se eu disser que Deus é mais amor do que vocês estão dizendo, eu estou pecando? Isso não é um argumento, pastor João? É válido, eu acho válido. Sinceramente, eu acho válido. Porque é melhor errar para mais em amor do que para menos. É melhor dizer que Deus é mais amor do que aquele que a gente diz que é, do que para menos. Então, nesse sentido, é um entendimento meu, gente, por favor. Porque o que eu quero dizer que é um entendimento meu? Porque eu vou declarar isso até que Deus me prove o contrário. Se ele não me provar o contrário, ele que consentiu com o que eu estou falando. Eu estou me submetendo a ele para falar. Então, é por isso que vai ter categorias e categorias de pessoas salvas. O céu é estruturado, né? Então, eu acho assim, como você, pastor João, não dá para dar palavra final. Então, não dê. Mas só que tem gente que dá. Pode falar. Amém, amém. Não, é verdade, pastor. É que a pastora Nilva quer falar alguma coisa aqui. Pode falar. Mas é verdade, ó, isso me veio agora também, pastor, ó, para te falar a verdade, viu? O senhor estava falando, me veio agora na minha mente, assim, a teologia não tem a palavra final para as coisas. Não tem, não pode ter, e não vai ter, e não deve ter. Mas tem gente que é teimoso e tem. Uhum. Ela só vai ajudar a gente a chegar num algo mais profundo, entende? Né? Se o homem for analisar pela lei, Jefté não é salvo, e Jefté é citado como herói dos hebreus. Sim. O homem matou a filha em sacrifício. E tem gente que diz, não, ela foi dedicada ao templo. Não foi isso que disse. E eu fui lá no hebraico, no original, não foi isso, não. Foi sacrificada como um cordeirinho mesmo. Então, nos mares, o amor de Deus é tão grande que quando você comete uma falha tão terrível, Deus te pune pela própria falha, mas te salva. Salvou-se Jefté e salvou a filha. Porque no farisaísmo, eles podem até salvar a filha, mas eles condenam Jefté. No farisaísmo acontece isso. Sim. E outros casos também. Eles sei lá, as pessoas, os fariseus começam a querer ter a palavra final, né? Eles têm a palavra final para tudo, né? Do coração dos outros. Uhum. Só que o deles não tem, eles não colocam no mesmo crivo, né? Então, assim, eu acho que a gente não peca por achar que nosso pai tem amor, excesso de amor. De repente a gente vai achar um excesso de amor. É algo assim, uma hipótese, hipoteticamente falando, um excesso de amor. Mas esse excesso de amor, eu vejo dois erros, às vezes, em alguns fatos. Não estou falando direcionado ao senhor. Eu vejo na Igreja de Cristo dois erros. Um erro que eu vejo é que achar que, de repente, esse excesso de amor vai cobrir
as nossas transgressões, de repente, que a gente nem quer abandonar. Transgressões que a gente tem como estimação e que a gente não quer mudar de vida. Eu não quero que Cristo seja meu Senhor, entendeu? Eu venho, eu escuto a palavra, eu acho legal, mas, tipo assim, isso... E não passa disso. Eu tenho, de repente, outros ídolos muito maior do que Cristo. Exemplo, esse, E outra coisa que eu observo é que, quando o senhor falou nessa questão aí da nossa submissão a Cristo, o senhor falou sobre isso, né? Agora há pouco. Essa submissão a Cristo, eu vejo aí um desvio dentro das igrejas, em determinados ensinamentos, que muitas vezes eu observo que existe pastores até assim, que a gente muitas vezes acompanhava, que eles pregam não a submissão do homem a Deus, e sim a submissão de Deus ao homem. Os fariseus e até os judeus também fazem isso lá em Israel ainda hoje. Fazem. Porque então... E aí ele faz, ao invés de fazer o homem ser submisso a Deus, faz o homem ser submisso ao outro homem. Também. Justo. Eu vejo isso, e também essa questão de achar que é o Senhor Jesus que tem que se submeter ao meu querer, às minhas vontades, aos meus anseios, as coisas que eu acho certo ou errado. Deus tem que se submeter, ele tem que me aceitar do jeitinho que eu sou. Eu não vou mudar nenhuma vírgula por causa de Deus. Porque existe o discurso da autenticidade, né? O que é o discurso da autenticidade? Eu sou a si mesmo e aqui sou eu. Então, se aqui sou eu sou a si mesmo, Deus tem que respeitar como eu sou. E esse é o problema do discurso, porque ele é um discurso mundanista. Por quê? Porque o que Deus diz para nós é que mesmo que você seja você mesmo e autenticamente errado, como você tem que entender que você está errado. E que você é caído. Então, quando a pessoa não entende que está errado e que não é caído, então ela vai continuar errando, achando que está certo. Então, Deus quer o arrependimento para isso, para você entender que você é errado e caído. Que com errado e caído, você diz, opa, preciso de um Salvador. Aí, quando você diz que precisa de um Salvador, você vai para o arrependimento e a purificação. Entendeu? Agora, o crente nominal que diz, eu creio em Jesus, Jesus é legal, Jesus é bacana, mas ele não acha que ele é errado e caído, então ele não quer cura. Porque, no fundo, ele não acha que é errado e caído. Ele só admira Jesus como um ser maravilhoso, um cara legal. É legal ler Jesus, é legal ler a Bíblia. Isso. Entendeu? E assim como é legal eu fazer coisas boas, é legal. Eu fico feliz quando eu faço coisas boas. Mas aí o que acontece? O meu quartinho é meu, o meu coração é meu, ninguém entra lá, nem Jesus não entra, só eu. Justo. Eu vejo assim. Então, eu vejo no sentido de que, assim, mesmo que eu esteja dando essa liberalidade do juízo de Deus para o segundo, para o tribunal lá do Trono Branco, mesmo que eu esteja dando essa liberalidade, né, porque eu não estou nesse caso, né? Eu não estou agora submetido ao inferno para esperar o juízo do Trono Branco. Não estou submetido nesse caso, eu estou hipoteticamente imaginando que alguém esteja lá esperando. Mas eu estou fazendo isso com o temor de que o meu coração e o meu quartinho secreto está na mão de Jesus. Ou seja, eu sou totalmente dele, já me entreguei para ele para ser limpo de qualquer impureza. E se por acaso eu estou falando uma coisa de entendimento errado, de corrupção da minha mente, de heresia, eu quero ser curado. Porque é o contrário de você falar uma coisa deliberadamente, achando que você está certo e não aceitar que Deus te corrija. É diferente. Entende? Então, eu estou estendendo o amor de Deus nesse temor. Né? De que eu sou uma pessoa totalmente entregue nas mãos do Senhor, eu quero ser limpo e purificado, eu vou sofrer as consequências de tudo que eu fiz até hoje, mas vou ser perdoado, porque Deus já me deu perdão antes de eu me arrepender, até em certos momentos, vamos dizer assim, porque eu já recebi o crivo do Espírito Santo dizendo, eu te perdoo, porém você vai passar a consequência.
Então, é que nem matar uma pessoa, assaltar um banco, fazer qualquer coisa que tem consequência. É porque essas coisas, elas só são visíveis para a sociedade, mas tem coisas que estão tendo consequências pessoais e ninguém está contando para ninguém. É só você e Deus que sabe. Agora, o pecado de Davi, que foi sexual, Deus perdoou, mas ele sofreu as consequências socialmente falando. Não deu para esconder. Agora, onde que está o erro hoje na igreja? É que ninguém está trazendo isso à tona. Então, estão jogando pano em cima do podre, e o pano podre está apodrecendo. E jogam outro pano, e outro pano, e outro pano, e a podridão vai aumentando. Por quê? Não há confissão, não há arrependimento, e não há penitência. Então, pastor Lucas, justamente era esse o caso. Eu acho que o pastor João, ele não entendeu quando eu peguei e falei que eu precisava falar sobre essa questão sexual. Uhum. Não era perversidade sexual, não era dar aval para ninguém pecar e coisa e tal. Era sobre isso que a igreja precisa entender, porque muitas pessoas não têm essa clareza. Exatamente. É necessário. Por exemplo, isso é porque isso. É o mundo que a gente vive. Porque o mundo que a gente vive, muitas pessoas estão hoje perdendo a salvação. E a perda de salvação é fato, não é conto de fadas. Perder a salvação por pecados sexual é fato. Uhum. Porque, por exemplo, existem pessoas que caem no extremo do desespero, se matam. Pessoas que têm um homossexualismo não sabem como tratar, não levou para Deus, não trouxe para Jesus, por exemplo. Tanto homossexualismo do lado do homem, da mulher, e eles vão lá e pumba. Porque eles estão no meio da igreja, eles não passam por uma exortação, por uma avaliação da situação, por um depuramento do coração, para poder receber a penitência necessária. Eles não passam. E aí, como eles não tiveram esse processo, eles simplesmente são condenados, a igreja condena, e a pessoa não tem suporte para se manter mais viva mentalmente, e nem espiritualmente, e nem socialmente, e tira a própria vida. E aí o que acontece? Por exemplo, um caso típico que eu vivi, eu vou denunciar o que eu vivi. Dentro da congregação cristã, qualquer adultério era pecado de morte, a pessoa não tinha mais salvação. Isso está totalmente errado. O pecado de morte, que não tem perdão, que não tem mais salvação, é blasfêmia contra o Espírito Santo, quando você rejeita o Espírito Santo e acabou. Você rejeita Deus. Não é questão de adultério e coisas de relações sexuais, não é isso. Porque tudo isso tem conserto. Tudo que tem conserto, Deus conserta. Quando você peca contra o Espírito Santo, você peca contra alguém que estava te salvando e que estava te levando. Então você não tem mais como se salvar, porque você não tem mais quem te leva. É como você pegou o barco, é o Espírito Santo, né? E você estava lá e você, pum, destruiu o barco, afundou. Então você não tem mais como navegar no rio. Você vai afundar, vai afogar. Então, pecado para a morte, pecado contra o Espírito Santo são duas coisas diferentes, que a congregação cristã fazia mistura terrível. Pecado para a morte, cuja consequência é a morte, porque você vai padecer no corpo pelo pecado que você cometeu. Então, por exemplo, se eu ficar no arrebatamento e eu tiver que dar a minha vida, tem duas maneiras aí de eu dar a minha vida. Ou eu dou a minha vida por glória, para a glória de Deus, ou eu dou a minha vida porque eu estou pagando por um preço na carne, mas eu vou ser salvo. Que também vai resultar em glória, de certa forma. Mas é como uma punição também. Porque eu vou ter que padecer por alguma coisa. Né? Então, o pecado que leva à morte é aquele pecado que leva você a morrer na carne, não necessariamente morrer no espírito.
Então, esse jogo de palavras que o inimigo gosta de usar, usando a própria palavra de Deus para confundir e criar situações, é porque ele quer obter resultado para ele. O diabo descobriu que com a lei ele conseguia obter resultado. Agora ele conseguiu descobrir que com a graça ele também consegue obter resultado. Jogar a pessoa numa angústia terrível, de ser condenado pela própria igreja, e a pessoa se mata, como aconteceu com o sobrinho do profeta João Batista, que era homossexual, escondia dentro da família, não vivia aquela angústia, um dia se jogou debaixo do carro, não sei o que aconteceu. Porque a questão do homossexualismo, pastor Lucas, as pessoas, elas condenam o pecado, mas não amam o pecador. Elas precisam abraçar o homossexual. Exato. E não apoiar, e abraçar e amar incondicionalmente, não e levar ele para Deus responder para ele porque cada caso é um caso. Isso, e não, eu não vou estar dando aval para que ele se prostitua mais, mas eu vou estar ali ajudando ele em oração, ajudando ele a ser transformado. Para que ele sinta, se transformar, mas que ele sinta o amor de Deus tão incondicional que ele nem queira mais viver as velhas práticas. Exatamente. Ele vai encontrar um caminho de penitência, de purificação na vida dele. E vai ser uma bênção. E veja só, o que acontece quando a pessoa esconde o pecado? Vocês estão sabendo lá que aquela... diante do trono lá, aquela igreja diante do trono, teve uma divisão lá dentro, né? Sim, parece até que tem uma irmã e um irmão que estão um contra o outro, né? Não me lembro bem. Ana Paula Valadão e André Valadão. Isso, estão um contra o outro. E o que está surgindo ali... Eles estão erguendo uma bandeira, não sei se o senhor está sabendo, que esse rapaz, o André Valadão, é homossexual também, tá? Exato. Mas por quê? Porque aquele pecado ele manteve escondido dentro da religiosidade. Você vê que a pregação dele é muito religiosa, a dela já não. Então, pelo menos eu não conheço eles, mas pelo Adão onde eu distingui, o cara que está com o pecado escondido vai ter uma pregação muito religiosa para poder esconder, porque ele não resolveu o problema. E é mais fácil cobrir com religiosidade. E aí, quando estoura desse jeito. Então, no caso dele, teria que ter sido afastado do ministério, tratado a situação, ver como é que vai resolver, qual que é o caso dele, porque cada caso é um caso. Gente, cada caso é um caso. Tem gente que é problema de hormônio. A pessoa fala fino, tem proeminência de seios, tudo, é só tomar hormônio que ele volta a ser homem. Tem gente que foi abuso de infância. Tem gente que tem demônio. Viu, pastor Lucas? E quanta gente, viu, pastor? Quanta gente que, por amor a Deus, nega esse negócio. Suprime. Por amor a Deus. Por amor a Deus. Sabe? E de repente. Tem os sinceros que eles encontram um caminho de autopenitência, no sentido assim que eu estou falando, que Deus perdoa ele e ele sabe como é que ele vai viver. E ele não vai suportar, ele não vai suportar, pastor Lucas, ele não vai suportar, sabe por quê? Porque ele está fazendo essa autopunição na força do braço. Também. Tá entendendo? Isso me lembra de Martim Lutero, que ele se chicoteava, tá entendendo? E depois que ele descobriu que ele seria salvo pela fé. Exato. Então eu vejo muito isso dentro da igreja, porque ele ali cresceu, esse rapaz cresceu nessa religiosidade. Ele foi obrigado a ser pastor, porque filho de pastor tem que ser pastor. Entendeu? É pastorzinho. Isso não é verdade. E graças a Deus, pastor Lucas, que eu fui ungida pastora, e depois que nós ungimos os meus pais, entendeu? Então, graças a esse caminho que meus pais trilharam, eu fui ungida pastora, mas para também poder ungí-los a pastor.
Uhum. Então, eu e o Jones e outros pastores ungimos os nossos pais ali, meu pai e minha mãe. Então, foi assim, algo muito lindo e foi algo maravilhoso. E o meu pai e minha mãe, aí que tá, essa é a questão de repente, não é uma idolatria, mas é algo muito lindo, porque eles são totalmente gratos a mim e ao Jones. Eles têm eles têm temor, e tudo que eles vão fazer, eles levam até a mim, que sou mais nova, e ao Jones. Uhum. Entendeu? Entendi. Para ajudar eles em oração para ver se está correto. E Deus honra eles por causa dessa humildade de coração deles. Sim. Amém. Amém, pastor? Amém. Tá certo. Então, irmãos, é isso aí. Então, essa é a aula de hoje, são 9h30, né? Eu não gosto de fazer mais do que 1h30, porque depois também ninguém assiste, né? Então, nós tratamos esses temas espinhosos dentro do tema maior que nós tínhamos pegado na aula passada, que é a batalha espiritual dentro da igreja, né? Então, a primeira aula foi essa, a segunda aula, essa aí envolveu o coração, o corpo. Podia ter começado do corpo, né? Depois para o coração e o espírito, mas tudo bem, o coração está ali. Pode falar, irmã Célia. Não. Ela levantou a mão para falar? Ou ela voltou? Amém. Eu vou falar então, pastor, rapidinho, né, pastor Lucas? Eu só queria destacar, né, o que o senhor falou, a questão da fome da alma. Isso aí é uma coisa incrível, pastor Lucas, né? Uhum. A fome da alma do ser humano, essa necessidade de alimentar a alma, né? Uhum. A partir daí, olha, a gente pode entrar em muita coisa, entendeu, né? Porque se a pessoa não alimentar a alma morre, a pessoa entra em depressão, é uma coisa terrível. Sim, mas a gente tem essa necessidade, o ser humano tem. Sim, né? Mas é a verdade, as pessoas não entendem que elas estão dando asas pro ego dela, né? Sim, porque ela quer satisfazer. Né? Porque ela sempre... porque vai pro lado errado, né? Porque o que é perversão? Perversão é você dar para uma necessidade algo diferente. Se uma criança está com fome, você dá uma bala. Não vai matar a fome. De certa forma, você está pervertendo a criança. Uhum. Exatamente. Porque o perverso é aquele que dá um substituto. Sim. A pessoa está precisando de um aconchego familiar, e você vai usar uma droga. Exatamente. É bem a pessoa está precisando de uma autoaceitação, você vai dar uma bebida. Então, isso é perversão. Perversão é você trocar. Então, o diabo ele é perverso porque ele troca a tua necessidade por algo de substituto. E você se torna perverso quando você faz isso com os outros. É verdade. O negócio é sério, é verdade. Sério, né? Você tem que ver qual é a necessidade da pessoa. Você está com o quê? Falta de dinheiro? Eu te ajudo com dinheiro. Você está precisando de uma palavra? Eu te ajudo com a palavra. Está precisando de um exame de consciência? Eu te ajudo a você fazer esse exame de consciência. Então, você tem que dar o que a pessoa realmente precisa. É o que Jesus fazia, né? Jesus só fazia isso. Ele dava o que realmente a pessoa precisava. A mulher samaritana lá do poço. Não era marido que ela precisava. Uhum. Sim. Aí tem gente que prega, né? Tem o René Kenevitz que pregou que Jesus estava com malícia com ela ali. Já vi isso aí, meu Deus. Isso é uma perversão, né? A pessoa Isso mudar. é uma perversão, porque Jesus não estava querendo dar marido para ela. Meu Deus. Porque ela já teve 5 maridos e não resolveu o problema dela. Então, aquela interpretação ali do René Kenevitz ali é perversa. É uma coisa A mesmo. intenção de Jesus não era dar marido para ela, era dar salvador para ela. Amém. E você sabe... Marido pode até ser espiritual, mas não tinha nada com sexo ali. Agora, viu? Agora, no nosso caso, né, pastor, se a gente conseguir, sabe, alimentar a nossa alma com as coisas de Deus, aí sim, né? Ela precisava de algo muito... mais engraçado, irmão. A presença do homem do lado dela. Hã? Ela precisava de algo muito maior do que a presença de um homem do lado dela. Exatamente. Sabe? A irmã Célia gosta das aulas, mas tá com problema no celular. Depois assiste no YouTube, irmã. Espero que passe, né? Falamos tanta coisa. Vai que alguém processa nós que nós falamos o nome da pessoa na live. Amém, né? Acho que não, né? Meu Deus do céu. Mas tá bom. Vamos orar então, irmãos. Então eu vejo isso, irmãos. A gente tem que fazer assim, para a alma tender para o espírito e não para a carne, tem que ter um corte. Alguma coisa tem que cortar ela. Tá. Celular do seu esposo. Entendeu?
Então a gente tem que pedir esse corte para nós e para as pessoas que estão com esse problema de ir para a carne. Corta, Senhor, corta o que precisa cortar. Amém? Vamos orar então? Pode pedir o corte aí, pastor João. O que é, pastor Lucas? Orar para agradecer. Vamos orar. Cortar a alma de separação da carne para ela atender para o espírito. Justamente. Separação da alma para o espírito. Alma para o espírito. Deixa eu só te falar uma coisa, rapidinho. Uma das vezes que eu tive um arrebatamento de espírito, pastor Lucas, e foi muito interessante que eu vi as galáxias, eu vi várias galáxias, eu vi a questão da cor de planetas, tudo, as estrelas, cores, ali a Via Láctea, ali assim, maravilhosa, eu vi assim várias coisas assim. As cores bem vívidas. Assim, eu vi coisas tremendas, e eu fui até o Portão Celestial, essa vez. Esse arrebatamento de espírito. E quando eu estava descendo, o Espírito Santo, ele pegou e mostrou toda essa questão de alma, corpo e espírito para mim, sabe? E ele mostrou o corpo físico, ali ele mostrou a alma e o corpo espiritual, e como é que eles se juntava quando voltava esse corpo espiritual ali, como que ele entrava dentro do nosso corpo físico, tá? Porque quem estava tendo arrebatamento do espírito no momento era o meu espírito, não era o meu corpo físico. Meu corpo físico estava em joelho, em oração. Então ele explicou tudo isso assim para mim, sabe, o Espírito Santo. Foi uma coisa assim, foi coisa assim maravilhosa, assim, sabe? Que daí o corpo espiritual entrou no corpo físico, assim, né? Isso. Ele mostrou certinho, assim, foi algo maravilhoso. Daí voltou para o corpo físico, né? Isso, entendeu? Então, eu não sei por que eu estou falando isso agora, o que era que o senhor estava falando, que eu esqueci? Não, porque tem que ter o corte, a alma tem que cortar, a alma está ligada com a carne, ela tem que ligar para o espírito. Isso, a separação, né? Ligação, é lá em Hebreus, né, pastor Lucas? Está em Hebreus, separada. E outra coisa, muitas vezes, o senhor está falando nessa ligação, tem muitas pessoas que estão alimentando a alma, achando que está produzindo frutos no espírito. Mas Ixi, meu Deus. Mas isso daí... aquelas igrejas na outra, cuidam do ego, cuidam do... Como é que é o nome? Coach, né? Autoestima, elas estão fazendo isso. Justo. Mas isso daí vai ser matéria para outra aula, porque isso daí, olha, acho que várias aulas. A palavra de Deus é como a espada de dois gumes que a separação entre juntas e medula, alma e espírito. E é poderosa para discernir os intentos do coração do homem. Amém. Eu posso orar, então, para a gente encerrar? Pode orar. Pai amado, Pai Santo, muito obrigada por essa aula maravilhosa, Pai. Muito obrigada, Pai, porque o seu Espírito se fez presente nesse lugar. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque a gente aprendeu com o seu filho Lucas. Nós estamos revigorados e cheios da sua presença. E eu creio, Pai, que pela sua infinita bondade, o pastor Lucas também, Senhor Jesus, aprendeu de ti no dia de hoje. Continua manifestando o seu poder sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, opera os milagres e maravilhas que nós temos buscado, que é estar cada dia mais na sua presença e te amar cada dia mais incondicionalmente. Senhor, nos ajuda nas nossas falhas e nas nossas fraquezas. Vai trabalhando, Senhor Jesus, nas necessidades do seu filho. Eu não sei qual é a necessidade da irmã Célia. Eu não sei qual é a necessidade da... tem a irmã aqui, eu esqueci. É a irmã... Márcia. Isso. Márcia. Eu não sei as necessidades da irmã Márcia, meu pai, nem do pastor João e nem do meu próprio esposo e do pastor Lucas. Para ser sincera, Pai, eu não sei nem quais são as minhas necessidades. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos ajuda.
Senhor Amém. Deus Todo-Poderoso, nós queremos estar cada dia mais ligado na videira verdadeira. Amém. Em nome do Senhor Jesus, nos abençoe. Amém. Glória a Deus e aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, vou parar aqui a gravação. Deus abençoe a todos aí, né? Hum. Bom descanso.